Olá, boa tarde. Bem-vindos, quem tá chegando? Cadê as mães que são nossas fãs aqui? Acho que eu vou subir. Aê, mãe, acabei de perguntar de você. Subi um pouquinho aqui, meu. Agora sim. Perto Oiê, aqui. Aí, melhorou. Oi! tudo bem? Tudo, e aí? Tudo em ordem. Colocando uma frequência aqui pra gente. Ah, e eu tô apanhando aqui, porque eu deixei o tripé para assistir a HOM que a gente teve. Aí agora mudou a altura, melhorou. Né? E, E aí, e aí, quartou? vamos começar chamando. Lindos corações, quero mais. Oi, mãe. Oi, Olha dona só. Lourdes. Oi, Má. Eu só chamo aqui as pessoas que eu realmente gostaria que estivessem aqui com a gente, tá? Então, Sim. se eu te chamar, é porque eu queria muito que você estivesse aqui. E se eu não te chamar e eu gostaria que você estivesse aqui, pode ser que é porque a gente tem conversado pouco. É Vamos isso que eu ia conversar falar. mais. Que é para você aparecer bem próxima aqui na minha, Nos né? primeiros contatos, né? Nos meus primeiros contatos. Aí, chamei Exatamente. 15. E Eu nem vocês que sei. já estão aqui com a gente, se quiser também, clica aí no aviãozinho, chama alguém que você gostaria que estivesse aqui com você. Nós falamos sobre vida saudável. Eu e a Roberta Moreno. Ah, olha, agora ela aprendeu. Mentira. E tá muito fácil para quem tá entrando aqui agora. É só vir aqui, ó, nessa setinha. Se você ainda não segue a mim ou a Roberta, pode seguir a gente por aqui, por essa setinha, ó. A gente só posta de família e qualidade de vida, né, Ana? É tudo que a gente ama fazer aqui na nossa rede. Né? Se você também quer falar aí sobre vida saudável, qualidade de vida, longevidade, emagrecimento, saúde também, por que não? Afinal, a Roberta é educadora física, eu sou estudante de nutrição. Hoje eu comentei na minha aula de Pilates que eu estou me tornando a chata da nutrição. É, nem tão chata, vai, gente. Mas é que eu já venho há algum tempo evitando alguns remédios. Eu acho que tem alguns remédios aí que a gente não precisa, não são todos, obviamente, mas alguns a gente não precisa se a gente melhorar a alimentação. Você sabe que uma amiga, né, eu falo que as nossas clientes são nossas amigas. Ela veio para mim, ela veio pedindo ajuda. Falou, Rô, eu tô todo dia eu tô indo fazer exame, eu tô indo no médico porque eu estou tendo algum problema, alguma coisa e eu sei que está relacionado à saúde. Aí ela fechou comigo agora, né? Ela falou, não, preciso cuidar de mim. Ela me deu a mão. Eu falei, agora a gente vai cuidar dela. Então ela está cuidando mais dos outros do que dela. Hum. Então, bora cuidar da saúde, porque né, o que a gente, um dos nossos lemas, né, que a gente gosta é saúde, família e trabalho, né? Tem que lembrar de você primeiro, sem inverter essa ordem. É, exatamente. Lembre de você primeiro, porque sem você a sua família não anda e sem você o seu trabalho também não anda. Então, você precisa estar bem para todo o resto acontecer. E é aquela coisa do avião, né? Uhum, Ah, deixa eu só ler o que a Helena está falando. vai. Acabei de fazer uma cirurgia de cálculos renais. Agora eu tenho que reeducar minha alimentação.
Isso mesmo, Helena, importantíssimo fazer uma reeducação alimentar. Eu também, gente, fui uma pessoa que tinha problema com alimentação, que não sabia me alimentar. Não estou dizendo nem que é o caso da Helena, né? Mas quando a gente Uhum. fala de reeducação alimentar, foi um processo que aconteceu comigo. Eu comia muito mal, eu não me hidratava, eu não fazia exercícios regulares, fazia, pagava academia, ficava 6 meses pagando sem ir. Enfim, acho que vocês já ouviram essa história aí de alguém, ou Já. minha Ou, mesmo, ou já viveram também, né? Porque ou já muita gente. viveu essa história. Quem nunca? Então por isso que eu falo nessa questão de que a gente precisa mesmo aprender. E era isso que eu estava comentando na aula do Pilates hoje. E a gente falou sobre os FODMAPs aqui na segunda-feira, quando a gente começou a falar de intestino. E muita gente tem os sintomas relacionados aos FODMAPs, como a gente falou, Uhum. e não sabem. Eu mesma não sabia, né? Aprendi já um pouco na faculdade, mas ainda não entramos, né, no detalhe, nas Uhum. disciplinas, mas aprendi na maratona. Né, eu acho que a gente tem aprendido tanto na maratona que Né? faculdade, escola, né? Você fala, tem um monte de lugares aí que a gente vai estudando e que se a gente não está vivenciando, literalmente, né? Porque a gente está vivendo a maratona, né, Ana? É, A gente realmente entrou na maratona de estar saudável, de estar, né, com qualidade de vida, que a gente acabou entendendo um pouco mais o que, né? Eu não vou falar que eu aprendi isso na faculdade, porque eu não vou me lembrar, né? Porque já faz 16 já anos, né? tem tempo. Formada, eu não vou me lembrar exatamente, porque eu não pratiquei o que foi passado exatamente, né? Então, assim, hoje eu estou praticando, né? Hoje eu estou É, fazendo a prática e estou passando também, né? Porque quando a passou. gente passa para outras pessoas, a gente aprende muito mais, né? Porque a gente está ensinando. É. E esse é o nosso objetivo aqui na live. Além de aprender, passar para vocês tudo que a gente vem colocando na maratona, né? Para o pessoal e tudo mais. Para quem não sabe, não acompanhou outras lives aqui, a gente começou com a ideia de fazer as lives no horário do nosso cafezinho, porque a gente tomava um cafezinho toda quinta de manhã e a gente resolveu aí falar, vamos estender isso para mais gente. E aí, no fim, a gente já passou por vários horários aqui, mas eu acho que está muito bacana esse horário de segunda e quarta, que as pessoas conseguem nos acompanhar e a gente consegue trazer também alguns assuntos. Nós Exatamente. trabalhamos com vida saudável, nós levamos os 5 pilares do estilo de vida saudável para que as pessoas consigam melhorar a saúde, melhorar a alimentação, emagrecer, sim, porque é uma consequência. E nós fizemos isso com nós mesmas primeiro, né? Eu, há 7 anos atrás, através do método de 5 pilares, reduzi 10 quilos, mudei totalmente o meu estilo de vida. Eu falo que eu saí de uma vida sedentária e doente para uma vida ativa e saudável. E depois de um tempo, a Roberta também quis realizar uma mudança na vida dela, ela pode contar aí um pouquinho melhor. E juntas, nós, depois de um tempo aí onde ela tinha atingido esse resultado, começamos a trabalhar com a maratona, principalmente na questão da pandemia, que a gente precisou trabalhar mais a partir de casa, e a gente conseguiu, através desse método, e vem conseguindo, ajudar pessoas do Brasil inteiro e do exterior. Isso é muito, muito legal. Nós somos consultoras Herbalife, nós usamos os produtos da Herbalife na maratona. Então, se você quer também conhecer mais a nutrição da Herbalife, esse estilo de vida que a gente leva, a maratona é um super caminho para você começar, entender um pouco melhor, né? O que a minha mãe falou? Para a gente falar sobre Algum espaço dia de vida fale saudável. espaço de vida saudável. Muita gente não sabe o que é espaço e é muito bom.
Obrigada, mãe. É isso aí mesmo. A minha mãe está frequentando um espaço em Bragança, né? Que ela mora lá e eu moro em Campinas. Tem um espaço em Campinas. O Espaço Vida Saudável é um lugar de socialização, um lugar onde, além de uma nutrição saudável, a gente faz também a questão da socialização. É muito importante a gente, no pilar de, né, nos pilares do estilo de vida saudável, essa questão da socialização. Na maratona a gente chama de comunidade, no espaço também, de uma certa forma, é uma comunidade. As pessoas vão lá para almoçar, para jantar, para fazer um lanche saudável, enfim, e aí acabam também tendo essa parte da socialização. E hoje a minha mãe conheceu uma pessoa no espaço em Bragança que trabalha em Campinas. Olha, E aí ela falou do meu espaço para a pessoa e a pessoa falou: Nossa, eu trabalho lá do lado, eu vou lá conhecer. que legal. Eu Muito bom. adoro isso, gente. E essa coisa da comunidade, né? É isso. Comunidade É. é isso, estar com pessoas que, né, próximo das pessoas, né? Então, assim, o conversar, o socializar é estar com outras pessoas de outras, né, outras cidades, né? E conviver com tudo isso, né? É isso mesmo. Eu quero então dar boa noite, vou me intrometer aqui, dar boa noite para a galera que está chegando agora, que tem uma galera que chegou aí agora, e contar um pouquinho, né? Quem é a Roberta? A Roberta pós-pandemia, na verdade, pós-pandemia não, né? Durante pandemia e ainda estamos, né? Eu me foquei melhor na questão do meu trabalho, então antes de começar a pandemia, eu já estava cuidando da minha saúde, mas não focada em passar para outras pessoas. Então, a pandemia ela veio e me ajudou com relação a isso, né? A focar em poder estar com outras pessoas, socializar um pouco mais e mostrar que é possível a gente trabalhar a partir de casa. E durante a pandemia eu eliminei 10 quilos, então muita gente aí engordando e a Roberta eliminando 10 quilos, né? Então, assim, é possível também isso acontecer. Mas esse meu processo todo, foram 3 anos, né, que eu estou usando o produto, hoje, né, trabalhando com os produtos, e eu já eliminei no total 42 quilos, então é possível, né? Eu sou mãe de um filho com necessidades específicas, ele tem uma rotina maluca e é possível, né? Se fala, dá para a gente mudar a mentalidade, né? Mexer, né, nisso tudo, porque não é fácil para ninguém. A gente consegue ter uma qualidade de vida, mesmo tendo um monte de coisas, né? Contratempos e coisas que a gente não desejaria, mas acontecem na nossa vida por acaso, sei lá, né? Coisas que vêm para o mundo aqui e a gente nunca, né? Se falar, a gente não deseja, uma mãe engravida e não deseja ter um filho com necessidades específicas, mas acontece, né? A gente sabe que pode acontecer com milhares de pessoas. E Aconteceu o amor comigo. é o mesmo, o amor não muda. Exatamente. Aconteceu comigo e estou aqui, né, contando um pouquinho de como eu faço o meu dia a dia. Então, para quem não segue, não me segue, né, começa a me seguir aí, porque no meu perfil, eu gosto de colocar um pouquinho da minha rotina, tanto com o Paulinho, né, colocando as terapias dele, colocando a minha alimentação, de como eu cuido, né, do meu corpo e como eu cuido do corpo dele. E eu acho que depois que eu comecei a usar os produtos, ele melhorou muito, porque ele também faz uso, né? Então, assim, ele ganhou massa muscular, ele ganhou estrutura, porque ele não tinha estrutura, né, quando pequeno. Então, eu super indico e aconselho, estou aqui junto para te dar a mão e ficar junto com a gente. É isso aí, que bacana. Olha só, a Helena falou aqui que ela está decidida a mudar os hábitos porque ela vai iniciar um tratamento. Muito bom. Então, Helena, fica com a gente, que a gente gosta de falar muito aqui sobre essa questão de hábitos. Se você já tiver com acompanhamento, que eu acho que você deve estar, de nutricionista, de endócrino, porque quando a gente está fazendo um tratamento médico, a gente precisa mais ainda, né, desses Sim. profissionais. Mas vamos bater altos papos aqui, que com certeza a gente vai poder trocar umas ideias, né?
Eu queria falar rapidinho dos pilares da maratona, que a gente já falou aqui da Herbalife, então a gente tem um pilar chamado suplementação, porque é muito importante que a gente hoje não sofra as carências nutricionais que a alimentação ocidental atualmente está sofrendo. A oriental bem menos do que a nossa, né? Eles são milenares aí em questão de alimentação. Mas nós ocidentais estamos cada vez piores com a nossa alimentação em questão de carências nutricionais. E então a gente suplementa muito por isso e também pela questão do emagrecimento, porque a gente consegue, através dos produtos da Herbalife, consumir muita nutrição com baixa caloria. Então isso ajuda muito. E também na questão da praticidade, porque hoje em dia, como a Roberta estava falando aí de questão de correria, a vida de todo mundo é muito corrida, está cada vez mais, né? Eu não nego em questão nenhuma de que a vida dela realmente é muito corrida com as necessidades específicas do Paulinho, mas eu tenho certeza que todo mundo que entrar aqui vai falar que a vida está muito corrida, cada um na sua correria e, né, querendo cumprir aí a sua produtividade, as suas tarefas do dia a dia. E então a gente gosta muito de ter essa opção dos produtos, não só para nós, né, que a gente faz uso aí diário, mas também para oferecer para as pessoas como essa ferramenta aí de nutrição, de emagrecimento, de praticidade e o fundamental de muito sabor, porque a gente sabe que tem muita coisa aí que pode substituir refeição, mas que ninguém consegue comer. E a gente não, a gente se delicia, aqui tem que até tomar cuidado para não consumir a mais. Me perguntaram hoje se a sopa, né, se a NutriSup é salgada. Gente, ela é uma delícia, ela tem o sal suficiente, né? Dá para fazer várias receitas, várias coisas. Não só com a opção salgada, como a opção doce, né? Você fala, para quem é a formiga, a opção doce é a perfeita, né? E tem quantos sabores doce que eu sei o total? 3. 12 doce, 3 salgados. São 12 sabores doce, então você fala, dá para variar, dá para ter, né, aquela coisa de várias opções. E 3 sabores salgados que também você... Ah, mas não enjoa? Desculpa, com tanto sabor assim, né? Com 15 sabores, desculpa, não dá para enjoar. Não tem como enjoar. Mas, né? Vamos lá? E aí, não, só para falar então dos pilares, a suplementação, a socialização, a comunidade que a gente falou, a atividade física, que é muito importante, a reeducação alimentar, como a Helena estava falando aqui, eu comecei a complementar, e a mentoria, que é um acompanhamento diário que a gente faz com os participantes da maratona, porque assim como um dia alguém me ajudou, assim como um dia eu ajudei a Roberta, então nós duas hoje ajudamos as pessoas que estão com a gente na maratona. É bacana até que a gente meio que se divide nessa ajuda, nesse acompanhamento, isso no grupo, mas também particularmente aí cada uma com o seu time, fazendo aí esse acompanhamento. Então, se você acredita que para você é mais fácil com alguém com você, dá a mão aqui para nós e saiba que a gente não solta a mão, só se você quiser largar, mas a gente está sempre aqui com a mão estendida para você. Vou colocar a nossa mãozinha aqui para vocês saberem. Esse é o nosso símbolo. Né? E vamos que vamos. Então vamos entrar no nosso tema de hoje? Vamos. Vamos lá. Na segunda-feira a gente falou que a gente ia falar sobre intestino parte 1. Porque é tanta coisa para a gente falar do intestino que a gente deixou para hoje a parte 2. Dividimos. Então, o que eu queria falar para vocês é até a respeito de um post que eu fiz hoje no meu feed, que é sobre uma conexão que a gente tem do cérebro com o intestino. Então, alguns pesquisadores, alguns estudiosos chegam a dizer que o nosso intestino ele é o nosso segundo cérebro. Porque a gente já sabe que o nosso cérebro é cheio de neurônios, que esses neurônios provocam conexões, né? Agora, o nosso intestino também, ele também é responsável por algumas conexões,
pela produção de alguns hormônios, né? Ele ajuda na produção de alguns hormônios. Então a gente fala que existe uma conexão entre o cérebro e o intestino. Um dos exemplos é quando a gente está muito estressado, o cérebro manda um sinal para o intestino. Vocês já ouviram falar de algumas pessoas que, quando vão ficar nervosa, porque vão fazer uma apresentação e tal, soltam o intestino? E outras prende, a pessoa fica se sentindo ali pesada, né? Travada. Travada. Então, tem essas duas situações aí que a gente muito ouve falar. Por quê? Porque existe essa conexão do cérebro com o intestino. E quando algo não está muito certo ali, o intestino também manda um sinal para o cérebro. Então, eles ficam ali se falando. Olha lá, a Helena falou que o esposo dela, e é mesmo, né? E às vezes a gente não sabe qual que é a nossa situação, porque a gente não teve ali muita exposição, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que é professora, pode ser que mesmo ela fazendo isso todo dia, ela tenha essa sensação, porque é algo que é do corpo de cada um, né? Mas o importante aqui, de novo, como a gente sempre fala, é o autoconhecimento, você saber como que isso funciona para você, né? E você pode impulsionar essa conexão, você pode fazer com que seja uma boa conexão. Então, o que você precisa fazer para isso? Seguir uma dieta que inclua fibras. Quando a gente fala dieta, não é só aquilo que você faz para emagrecer, mas dieta é o que você escolhe comer e come. Então, você pode fazer uma dieta de engorda, você pode fazer uma dieta de emagrecimento, você pode fazer uma dieta focada no esporte, né? Tem diversas dietas aí que você pode fazer. Então, se você adicionar frutas, vegetais, grãos integrais, fazer uma hidratação correta, colocar alguns probióticos nas suas refeições, isso tudo vai te ajudar muito. E desacelere em alguns momentos, porque às vezes a gente quer comer com o celular na mão, quer fazer coisas todas ao mesmo tempo. Tem gente que nem come sentado porque quer fazer as coisas muito rápido, né? Então não, aprecie a sua refeição. Vou fazer Faça um com que parênteses esse aí. hábito... Com relação ao celular e tudo mais, vou fazer um parênteses, porque a gente briga com as crianças, né? Ah, mas a criança não pode assistir televisão comendo, a criança não pode. Só que você tem que prestar atenção o que você está fazendo, porque você está dando exemplo para ela. Então, se você está com o celular, por que ela não pode ficar com a televisão? Né? Então, a gente tem que prestar atenção, né, no que a gente tem. Policiar Que a essas gente... coisas. Exatamente. Vai, E tenha o hábito de apreciar suas refeições, né? Isso também faz muita diferença positiva aí para você no dia a dia. Isso. E a Gi, bem-vinda, Gi. Oi, Gi, tava com saudade, Gi. E aí, vamos falar um pouco mais aqui, né, Beta, sobre o que a gente estudou aí do intestino, nesses materiais aí que a gente veio falando na maratona. Então, eu quero perguntar para você o seguinte: você tem prestado atenção aos sinais que o seu corpo te dá? Então, o que os resíduos que o seu corpo está excretando, eles podem dizer sobre o corpo, sobre o organismo, sobre o que está acontecendo lá dentro, né? Então, vamos falar hoje também, além dessa conexão aí que a gente falou agora, sobre as cores das fezes. A gente até comentou aqui também sobre as cores da urina, sobre a cor da urina. Quanto mais escura, significa que menos hidratado você tá. Quanto mais clara, mais hidratado tá o seu corpo. E hoje, então, vamos falar das cores das fezes. Então, numa condição saudável, o nosso organismo ele não tem por que descartar os nutrientes essenciais, como, por exemplo, os lipídios, as proteínas. Então, se você notar alterações na cor normal das suas fezes, você precisa ficar atento, porque isso é um sinal que o seu corpo está te dando. Situações normais, a gente pode dizer que as fezes elas apresentam uma coloração marrom. Ela não vai ser um marrom nem muito escuro, mas também não precisa ser um marrom muito claro, né? Porém, qualquer variação na cor
é muito frequente, né? E pode acontecer, sem que isso indique exatamente um problema. Mas se você vê que isso dura aí mais do que 3 dias, né? Isso pode estar aí de uma certa forma acontecendo errado. Exato. Shake Flamboyant entrando aqui ao vivo e para mim a cores. Eu achei que você ia chamar ele, mas aí do lado vai ficar ruim. Vai dar um eco aqui. Então, só para concluir essa parte, se passar de 3 dias a alteração da cor das suas fezes, você pode se preocupar que tem alguma coisa aí que pode estar errada, tá bom? A menos que você tenha ingerido algum alimento que vá te levar a isso. Tipo uma beterraba, vai fazer suas fezes ficar mais escuras. Bem-vinda, Jane! Saudade, mulher! Eu ia comentar, né? Da beterraba é o que aparece mais, na verdade, que a gente sabe, né? Que a gente, quando a gente come beterraba, as fezes avisam: oh, comi beterraba e tô indo embora. Então, se ficar mais 3 dias aí vermelho, né? Por conta da beterraba, ok. Mas se não, sim, procure um médico, né? Vai atrás, né? Perceba, né? Aquela questão do autoconhecimento. Entenda o que está acontecendo com o seu organismo. Né? Não leia eu. Ai, Zé Renato. A gente precisa falar disso, na verdade, de fezes, porque isso faz parte do nosso dia a dia, né? Quem não vai no banheiro? Exatamente. Você vai falar para mim que você não vai ao banheiro? Desculpa, você não vai ao banheiro, você não é normal, né? Você tem algum problema. Entendeu? É só isso. Então é isso. Então vamos colocar aqui que as fezes normais, elas apresentam um tom de marrom, que é então nem muito claro, nem muito escuro, só para concluir aí essa parte do que eu estava falando. Sim. Aí eu vou deixar as outras cores aqui para você então, Beta, vai aí. Tá. As fezes verdes. Fala sério, vai fazer? Verde fica muito ruim. As fezes verdes são mais comuns quando o intestino está funcionando muito rápido. O que ele colocou? A Jane, gente, eu tenho que rir, depois você volta. A Jane colocou assim: quanto tempo vocês estão ficando mais novas? Pensei que tinha entrado na live errada. Adoro! Ai, Jane. Beijo pra você, Jane. A gente tá cuidando da saúde, a gente tá aqui. Por isso que a gente fica mais jovem, entendeu? Só por isso. Então, ó, vamos lá. Vou voltar para as fezes verdes, já que a gente está rindo um monte aqui. Vamos rir dos cocô, então. As fezes verdes são mais comuns quando o intestino está funcionando muito rápido e não tem tempo suficiente para digerir corretamente. Então, aquela coisa, né, do que você ingeriu e aí ele não vai ter tempo de absorver nada, ele já vai sair direto. Então, precisa tomar cuidado com isso, né? Então, e isso é normal normalmente nos recém-nascidos. Para quem tem bebê aí sabe que os recém-nascidos têm umas fezes mais esverdeadas. As fezes negras, escuras ou negras, são geralmente acompanhadas por odor muito mais fedido do que o normal. Fala sério, né? E a gente percebe mesmo. Quem nunca? Né? Aquela coisa do sentir o cheiro. Mais fedido do que o normal pode ser sinal de sangramento em algum lugar ou ao longo do sistema digestivo. Então, assim, precisa tomar muito cuidado. É um sintoma, né? Uma cor, é um sinal que você precisa tomar cuidado para ver se está acontecendo alguma coisa no seu organismo. Aí se junta os sintomas com... Cadê? Caso surjam os sintomas, né, das fezes esverdeadas, como febre, escassez ou vômito, é porque realmente tem alguma coisa ali que você precisa procurar um centro médico, né, um pronto-socorro, alguma coisa assim. Deixa eu dar boa noite para a Dri. Bem-vinda, Dri. Boa noite. Oi, Dri. Tudo bem? As fezes amarelas. Esse tipo de cocô normalmente é um sinal de dificuldade de digerir gordura. É onde a gente vê que a gente não está digerindo ali muito bem.
Isso pode estar relacionado com um problema que diminui a capacidade de absorção intestinal, como doenças celíacas. Então, celíacos, vamos prestar atenção aí de como está o seu cocô. E também pode surgir os casos de alergias, infecções intestinais, sendo acompanhado com outros sintomas, como febre, diarreia e dor de barriga. Então, eu acredito assim, só para colocar, né? Mudou a cor do seu cocô, não tá aquele cocô marrom, né? Normal. Até a consistência, né? A gente pode colocar. Passou dos 3 dias, né? Que a gente comentou. Vai atrás de um especialista, vai atrás de um médico, porque alguma coisa está acontecendo com o seu organismo. As fezes vermelhas geralmente indica a presença de sangue e por isso é muito frequente em sintomas hemorrágicos, né? Porém, o sangramento também pode ocorrer devido à infecção, problemas inflamatórios, como doença de Crohn. Né, a gente sabe aí que tem umas doenças que também tem, né, muda a cor, né, das fezes. E outras doenças mais graves, como o câncer. Então, a gente precisa, sim, prestar atenção na cor das fezes. E a gente ainda tem as fezes esbranquiçadas. Elas surgem quando existe muita dificuldade do sistema digestivo para digerir a gordura. E por isso um sinal importante com problema no fígado e nas vias biliares. Então, gente, a gente precisa sim olhar para o vaso sanitário quando a gente, né, levantou. Tem muita gente que não gosta de olhar para o meu cocô, não gosta de olhar não sei o quê. Olha, presta atenção. E isso também faz parte do seu autoconhecimento. Né? A gente precisa, né? O que a gente ingeriu e o que a gente defecou. Então, a gente precisa saber exatamente o que está acontecendo no nosso organismo. Né? Não é só questão de pele, não é só a beleza natural, né? Aquela coisa que a gente quer ter o corpo violão, que a gente quer... Não, a gente também tem que estar atento no que a gente também está evacuando. Certo? Certíssimo. Você quer falar aí da urina? Eu comentei aqui no começo, né? Para a gente também prestar atenção aí nas cores. E aí, na verdade, o que eu queria falar aqui para a gente finalizar é que a gente fala, sim, muito sobre emagrecimento, né? A gente acaba sempre querendo mostrar resultados das pessoas que emagreceram. A gente fala do nosso emagrecimento. É impossível você estar no espaço sem entrar no assunto emagrecimento. E, na verdade, assim, mesmo fora do nosso ambiente Herbalife, as pessoas falam muito disso. Porque a gente sabe que, na verdade, o que está acontecendo é que as pessoas não estão conseguindo controlar o peso. Por conta da alimentação, como eu comentei aqui, não estar sendo adequada, muitas vezes nem por conta de desejo, né, da pessoa, mas ela não conseguir mesmo. E então o que eu queria falar é isso, que a maratona, ela sim vai ajudar você a emagrecer, mas não só isso, né? Ela tem esse foco de você melhorar a sua saúde. Então é por isso que a gente está falando de cocô hoje, é por isso que a gente comentou do xixi no começo, e é por isso que a gente vai sempre trazer aqui temas onde a gente possa colocar algumas informações para vocês que de repente no dia a dia vocês não estejam acompanhando, não estejam atentos, ou que de repente vocês realmente não tinham acesso, né? Como eu falei, algumas coisas aqui a gente aprende na faculdade, mas na maratona a gente tem essa oportunidade aí de ter essa pincelada, pelo menos, para poder trazer para vocês. E também, né, por conta da gente estar associado a uma empresa que é muito preocupada com a nutrição, que é muito preocupada com a qualidade dos alimentos, com a qualidade dos produtos que chegam pra gente, né? A qualidade de vida dos produtos. A minha mãe perguntou aqui do cocô cabritinho. Não é bom, mãe. As fezes boa tem formato de banana. Cocô cabritinho não é bom, é sinal que você tá com o intestino preso.
tem que melhorar aí através da alimentação. O que tem que ver fezes. também, na verdade, não só, né, o formato, né, que a gente estava colocando, as cores, né, que a gente colocou, mas o formato e entender o porquê, né, por que ele tá cabritinho, por que ele sai, se ele sai mais limpo, se ele sai mais sujo, né? Se fala isso também acaba influenciando aí no que a gente está ingerindo, no que está acontecendo no nosso organismo. Isso. Então, era isso que eu queria falar aí para a gente finalizar, que a gente gosta sim de falar de emagrecimento, a gente gosta sim de falar de controle de peso, mas a gente quer muito trazer mesmo informação de saúde, de vida saudável, de estilo de vida para vocês. Eu queria colocar... 1 e 2 de... O 1 é o marrom, né? Então, de vez em quando tá saudável. Deixa eu voltar aqui para eu lembrar. O 2 é o verde? O 2? Não. O 2 foi o verde. O verde é aquele cocô do recém-nascido, né? Que a gente colocou. Me explica melhor isso aí depois, Gi. Se tá muito escuro, tal, me conta isso aí depois pra gente e isso, na entender verdade, melhor. A gente faz na mentoria, né? A gente tá colocando a Gi porque ela comentou aqui com a gente. Ela tá falando dos cabritinhos, é isso. Dos cabritinhos, tá. Vamos então precisa mesmo. Líquido. O líquido e também algumas gorduras, porque a gente, para formar o bolo fecal, precisa também da gordura. Às vezes a gente acha que é só, não, é gordura, melhor não consumir. Não. Ômega 3 aí para ajudar todo mundo a melhorar o formato do E as fibras, do cocô. Né, que a gente tanto fala, né? As fibras, a gordura, e olha só, às vezes a gente fala assim, tem que consumir mais fibra. Aí aumenta a quantidade de fibra, mas não aumenta a quantidade de água, não aumenta a atividade física, aí sai cabritinho. Aí tem dificuldade, exatamente, porque aí ele não aí ele resseca. Tem dificuldade, exatamente, ele vai ressecar e aí vai ficar difícil mesmo. Mas então é isso, para quem tem alguma dificuldade, alguma coisa aí, pode chamar a gente, que a gente, né, só clicar nos nossos links da bio, que vocês têm os nossos canais aí de comunicação. Essas lives ficam gravadas, né, tanto nos nossos perfis, de quartas-feiras no perfil da Ana, de segunda-feira no meu perfil, e eu tenho jogado tudo lá no meu canal do YouTube, também está lá no link da bio. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. E eu ia falar outra coisa que agora eu não vou lembrar. Hoje à noite a gente tem um encontro também, então se você quiser estar com a gente, conhecer um pouquinho mais, né, do que é esse mundo Herbalife, do que é maratona saudável, a gente tem um encontro agora às 8h30 da noite, então chama a gente para colocar vocês nessa reunião, que vai ser bem bacana. O que a minha mãe colocou? Mais uma vez, um grande aprendizado. Nem sabia de todas essas cores, então, quando a gente não tem problema alguma coisa assim, a gente desconhece, né? E aí é por isso que a gente fala que a gente está aprendendo também aqui com vocês na maratona, porque alguns eu também não conhecia, então é muito bom a gente também trazer isso para vocês. Certo? Legal? Então agora a gente continua no dia a dia da maratona. A gente vê vocês por aqui na próxima segunda-feira e a gente vai estar na reta final do ciclo 7 e encerrando o ciclo 7, a gente encerra a jornada de inverno. Então se prepara que a gente vai começar os nossos próximos 7 ciclos de maratona com a jornada da primavera. Vem com a gente que com certeza você nesses 90 dias vai ter um resultado fantástico em saúde, em estética, em emagrecimento, em controle de peso e até em saúde emocional, que a gente sabe que caminha muito junto. Exatamente. Meninas, beijo, gratidão. Nos vemos segunda-feira aqui no meu perfil, hein? Beijo, boa noite. Bom final de semana sem Jacá, hein?